Olá, a paz de Jesus, meu irmão e minha irmã. É com muita alegria que iniciamos o nosso terceiro bate-papo. E a convidada de hoje é a assessora de dança e teatro da Diocese de Anápolis, a Márcia. A paz de Jesus, Márcia, seja muito bem-vinda. A paz de Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente partilhar um pouco sobre a dança e o teatro na renovação carismática. Eu queria que você começasse explicando para a gente qual é o campo de atuação, né? Onde que o ministro de dança e teatro deve atuar? A atuação das artes, ela é tanto dentro da igreja quanto fora. Na igreja, nas festividades, antes de uma pregação, durante ou até no final de uma pregação. Inclusive, alguns pregadores já utilizam muito a arte para finalizar uma pregação. E a arte tem ajudado muito, né, nessa evangelização. No grupo de oração, nas festividades, nos louvores, né? A gente trabalha também, atua bastante. E fora da igreja, que é nos hospitais, cadeias, praças, que é o lugar onde a gente encontra pessoas sedentas, né? Que a gente consegue ver o agir de Deus assim, chega a ser impressionante. E como eu trabalho na educação, eu dou aula de dança e eu já presenciei isso na escola. Uma vez, despretensiosamente, estava lá ensinando uma sequência coreográfica com uma música era do Newton, um cantor católico. E aí eu vi que tinha um menino sentado. E eu cheguei perto dele e perguntei, né? O que foi? O que está acontecendo, né? E ele falou para mim que não sabia explicar. Que, de repente, ele sentiu vontade de chorar. E aí a gente vê o agir de Deus, né? De uma forma que a gente não explica. Isso é muito lindo, né? Porque às vezes eu já até ouvi dizer, as pessoas às vezes duvidam que a arte, que a dança e que o teatro tem esse poder, né, de tocar as pessoas. E é muito lindo de ver que você, através de... Nem era tanto uma evangelização na escola, né? Era a sua aula, né? E Deus tocou, Deus agiu ali, né? Isso é muito lindo de ver. Sim. É muito lindo. E é gratificante também. A gente vê que a gente pode, através de um trabalho, né, Deus fazer maravilhas na vida de alguém. Márcia, como acontece a inspiração para a criação de uma dança e de um teatro? Ela acontece de várias formas. Comigo, né, pela minha experiência, eu tenho inspirações ouvindo música. Às vezes, andando na rua, você vê alguma cena e aí aquilo enche os olhos, né? A música é algo que enche muito assim por dentro. Parece que a gente fica grande. Teatro, né? O que a gente fez grande aqui foi através de uma aula. Eu estava passando um filme para os meninos de ensino religioso e eu comecei a olhar aquela história e eu falei, nossa, é isso, né? Às vezes com um livro. Então, a inspiração ela pode vir de várias formas, né? E no caso da arte, no meu caso, né? Comigo sempre é bem subjetivo. Nunca é muito aquele momento assim em oração e tal, vem também, mas um primeiro momento é sempre mais subjetivo. Como desenvolver essa inspiração?
Então, como desenvolver? A gente precisa de técnica e unção, né? Tem que andar junto. A técnica, porque a gente precisa levar o belo, né? Não significa que porque eu não sou uma bailarina, porque eu não, né, não tive nenhum tipo de vivência e tal, mas eu tenho a vontade, né? Você tem que dar aquilo que você tem, mas dar o melhor, né? O melhor de si. E a unção, porque se aquilo for de Deus, ele vai atingir as pessoas, né? E aí vem ensaios, posicionamentos, né? Que é muito da técnica, limpar movimentos, né? Fazer todo mundo certinho e tal. Prestar atenção, começar a pensar no figurino, que tipo de figurino que vai expandir aquele movimento, vai dar uma leveza, né? O que eu quero passar. E no caso do teatro, da mesma forma que a dança, também precisa de técnica e unção, né? E a gente trabalha com os textos, né? É importante que os textos sejam dentro daquilo que é verdade, né? Da palavra de Deus, para que a gente não entre em incoerência, né? Que a gente não tenha uma incoerência. Então, essa questão de texto, a gente precisa, se for preciso, até levar um sacerdote para que ele leia, para que a gente não leve inverdades, né, para o público. E é isso. E trabalhar no teatro, a gente trabalha mais as expressões corporais, faciais, concentração e pensa também no figurino, na maquiagem, como que é que eu quero me apresentar, né? E é isso. Como levar o sagrado de Deus através da dança e do teatro? Nós devemos levar essa alegria, né? E a gente precisa se perguntar: o que é que a minha arte está causando no outro? A gente sabe se nós estamos levando o sagrado a partir do que as pessoas te devolvem, né? Como elas se sentiram. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer levar alegria e acaba exagerando, né? Exagera no figurino, exagera nas posturas, nas expressões, e acaba levando uma zombaria, né? Então é muito perigoso esse campo, né? Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é com a demonização. Eu já vi, a gente vê no YouTube, né, várias coisas. E tomar cuidado com essa questão de levar demônio, né, a caracterização e tomar muito cuidado, porque a gente precisa levar o belo. A gente precisa priorizar o belo de Deus, né? E não ficar levando essa questão do demônio, de caracterização, de maquiagens fortes. Outra coisa que a gente vê bastante é a questão de figurinos impróprios. Shortinhos muito curtos, que mostram corpo demais. Então, às vezes, você está querendo passar uma mensagem que as pessoas vão interpretar de uma outra forma, né? Vai levar o seu irmão a pecar, né? Porque usando roupas assim. Então, é isso. Levar o sagrado
levar o belo de Deus. Como expressar o belo através da dança e do teatro? O belo é o próprio Cristo, né? E ele habita em nós. Então a gente precisa permitir que ele resplandeça através de nós. Como Deus vai resplandecer em nós se nós estivermos vivendo mentiras com a gente mesmo, né? Então, primeira coisa, a gente precisa querer viver a verdade. Porque Deus, ele vai se mostrar na verdade, não numa mentira. Então, é aquela história, né? Você tem que viver aquilo que você prega, né? É fácil? Não. Não é. Mas não é impossível, né? É uma luta diária, a todo momento. E hoje o mundo está muito distorcido. Está tudo muito distorcido. A questão do que é belo e o que é feio, né? A gente olha na TV mulheres, né? Esculturais, corpos lindos e tal, e aquilo é mostrado e imposto para nós como o belo, né? O belo de Deus é algo que vem de dentro, que vem da alma, não é pelo lado de fora. Outra coisa que o inimigo tem colocado muito, principalmente entre os jovens, distorcendo aquilo que é belo, né? Com camisetas estampadas com caveiras, moda dark, moda zumbi, moda cabelo colorido, né? Coloca caveirinha mexicana, põe umas florzinhas coloridinhas para disfarçar o que é feio, né? E as pessoas estão muito sem referência. Às vezes, a gente expressa o belo só de chegar num lugar feliz, sem ter um motivo externo. É uma felicidade de dentro, né? E isso as pessoas olham assim para você e ficam sem entender, porque não experimentaram, né, a verdade, o próprio Cristo em si mesmos. Aquilo que você falou, que o mundo está distorcido, né, do que é realmente belo. Muitas vezes, às vezes em exposição de artes, eu já vi, a pessoa coloca um vaso sanitário e fala que aquilo é belo. E você tem que acreditar que aquilo é belo. A pessoa pinta um quadro e coloca um pontinho vermelho. Você tem que... Não, o artista teve uma inspiração. Né? É uma distorção. E eles tentam fazer com que a gente acredite nisso, né? De que aquilo é belo, que o artista teve uma inspiração de um ponto vermelho no quadro. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Não. Márcia. Agora vamos falar um pouco sobre o figurino. Como deve ser o figurino para uma coreografia ou para um teatro? Sem decotes, sem transparências, sem ser roupa curta, né? A gente precisa ter consciência, né, de que você está levando Deus. Então, esse tipo de roupa não condiz, né, com aquilo, com a mensagem que você quer passar. Também, acho que a gente tem que prestar muita atenção também para o tipo de dança, né? Às vezes é uma música que fala do Espírito Santo, então, assim, uma roupa tem que trazer uma leveza, né, também, que ajuda nessa dança, né? Isso é muito importante também. E a gente tem que tomar muito cuidado também com aquilo que a gente tem de consciência corporal, né?
Às vezes a gente tá lá na igreja, aí saiu de lá, você está dançando proibidão. Aquilo fica gravado no seu corpo. E de alguma forma aquilo pode transparecer, mesmo sem você querer que aquilo apareça. Então, a gente precisa ser vigilante. A gente precisa viver aquilo que a gente prega, porque a nossa dança, o nosso teatro é a nossa pregação, né? Então, a nossa vida fora dessa pregação tem que condizer, né, com aquilo. E os ensaios, em relação aos ensaios? Como deve ser? Tem um cronograma? A gente trabalha, assim, não é um cronograma, né? Eu trabalho com o pessoal sempre com a oração, né? Que é o principal. Se a gente quer levar a Deus, a gente precisa estar em oração, próximo a Ele. Então, a primeira coisa, sempre fazer oração. E através dessa oração, Deus vai trabalhando em nós nos ensaios. E aí a gente compõe toda a sequência coreográfica, ou o teatro, ou a encenação que a gente quer fazer. E é tudo assim, inspirado por Deus. A gente pode trabalhar com a palavra, versículos bíblicos, e não tem uma sequência, né? O que Deus inspira, a gente faz. Vamos ficar por aqui, nesse bate-papo. Quero muito te agradecer, Márcia. Obrigada, né, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, passar um pouco da sua experiência. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família e o seu ministério. Amém. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês e partilhar com vocês um pouquinho, né, do que a gente vive. A paz de Jesus e até a próxima.